Olá, amigos do Seara Espírita. No programa de hoje você vai assistir uma conversa com Jotair Assad, uma referência na televisão brasileira depois de mais de 40 anos de trabalho na Rede Globo de televisão. O ex-diretor do Globo Repórter conversou comigo sobre suas experiências com a médium Isabel Salomão de Campos, sobre o espiritismo na TV e muito mais. Eu conhecia o Vanucci nos filmes de televisão. Quando ele foi trabalhar na Globo, eu também caí, ou seja, eu fui levado, né, pelos amigos espirituais para que eu fosse ao encontro da espiritualidade através dele. O programa continua apresentando a você o Livro dos Espíritos. Depois tem o esperado Conhecimento Espírita. Fique com a gente. O Seara Espírita tem a alegria de receber um dos grandes nomes da televisão brasileira. São quase 5 décadas de trabalho, 40 anos na TV Globo. Ele passou por novelas, pelo Jornal Hoje, pelo Jornal Nacional e por 33 anos esteve à frente do Globo Repórter. Jotair Assad. Jotair, num currículo tão extenso, quais são as realizações que você considera mais importantes? Uma com relação ao trabalho que fiz na Amazônia, para o Globo Repórter, e o trabalho com o Espiritismo, né? Eu, como kardecista, não me tornei kardecista quando conheci a Dona Isabel, não. Mas eu digo o seguinte, que eu fiquei mais fortalecido como kardecista depois que encontrei a Dona Isabel. Você disse que começou no Globo Repórter falando sobre ecologia. Naquele tempo, era diferente falar em ecologia? Eu, na verdade, comecei a falar, mas eu não tinha noção muito do que eu estava fazendo ali, o benefício, né? Hoje, sim. E no meio dessa trajetória, que foram 33 anos, né, no Globo Repórter, e comecei a perceber o seguinte, que nós estávamos mostrando aquela Amazônia que já estava sendo destruída, né? E mostrando o que ela tinha. E isso se fazia o seguinte, é como se fôssemos os guardiões, né, daquela maravilha que é a Amazônia. E fizemos vários estados da Amazônia. É possível fazer televisão, ter audiência com uma produção baseada em valores? Eu acho que sim. E você fez essa opção, né? Realizou, fundamentando o seu trabalho em valores. Como foi essa trajetória? No momento que você trabalha com isso, você trabalha com uma coisa que é importante para as pessoas que estão vendo aquela matéria. E você está levando para essas pessoas também esse tipo de consciência. Você está dando a essas pessoas essa informação e dizendo para elas que, olha, vocês têm que cuidar disso aí. Uma certa ocasião, eu saí com o Pedro Bial e fizemos uma matéria sobre a baleia minke que estava sendo massacrada no litoral brasileiro. Veja bem, o Congresso brasileiro ia votar, sim ou não, se deixava prosseguir a pesca. E eu acho que o fato do Globo Repórter ter entrado naquele momento mostrando a ação dos pescadores, dos caçadores de baleia, fez com que as pessoas tivessem mais consciência no momento do voto. E eles acabaram com a pesca, graças a Deus. Então, isso também é uma coisa importante na carreira do profissional. Na minha, do Pedro, né? O que é que nós fizemos? Fizemos uma coisa que beneficiou ao peixe, à baleia, ou ao homem, provavelmente à humanidade, entendeu? E como você conheceu o Espiritismo? Como eu conheci? Eu conheci através do Joel Vaz. Eu já tinha noção de que era ser espírita, mas não conhecia, assim, de fato, o Espiritismo. E o Vanucci e o Joel, eles faziam muito assim, principalmente o Vanucci.
eles diziam assim para mim, o Toda dizia para mim, você precisa fazer coisas para o Globo Repórter, fazer matérias sobre... Tem uma médium em Juiz de Fora, que é uma pessoa maravilhosa, que você precisa conhecer. Você precisa ir em Uberaba ver o Chico, você precisa fazer isso. Mas eu não tinha esse conhecimento. Eu falava, meu Deus, como é que eu vou tratar desse assunto? E comecei a fazer. Uma das primeiras matérias me emocionou muito, que era uma matéria sobre psicografia, que é um momento de muita emoção, né? Que era os médiuns em Uberaba trabalhando com psicografia. Depois que eu conheci a Dona Isabel, aconteceu uma coisa fantástica na minha vida, porque foi uma grande emoção, assim. Foi como se eu não tivesse reencontrado minha mãe depois de muitos anos. É uma comparação. A Dona Isabel é uma pessoa muito especial. Eu digo que ela não perde tempo para falar com bobagem. O tempo dela é o tempo inteiro falando do Cristo, né? E eu sempre falo para as pessoas, olha, ela não perde tempo, ela não joga a conversa fora, ela vai logo aonde interessa. Entendeu? E para ela, onde interessa? Para ela interessa o ser humano, o amor, a caridade. Para ela interessa as pessoas se interessarem mais em, como ela mesma fala, em levantar os caídos, em dar de comer a quem tem fome, de beber a quem tem sede, em cuidar das crianças, em orientar na educação, né? Esse é o discurso da Dona Isabel 24 horas por dia. Quais foram os trabalhos que você realizou na TV que tinham um caráter de fenômenos espirituais ou de espiritismo? Eu fiz com materialização. Fiz com uma médium que materializava as coisas dentro de uma peneira envolvendo algodão. E essa senhora era interessante, que ela se dizia católica. Mas eu perguntava, mas a senhora é espírita? A senhora trabalha com esse tipo de coisa? Como é que... Não, porque é o frei fulano que me ajuda e tal, que era um espírito. Eu falei, mas o frei não é um espírito? Ah, mas eu rezo todo dia, Pai Nosso, Ave Maria, etc. Foi um padre, vou lá me confessar, vou à igreja. Falei, tudo bem, isso não quer dizer, porque ser católico e ser kardecista, uma coisa não impede, né? Você é espírita. Mas ela se dizia assim, é católica. Então ela fazia coisas fantásticas, entendeu? Pintura mediúnica, fiz bastante, entendeu? Todos esses programas iam para o Globo Repórter? O Globo Repórter. Quando foi que você começou a realizar e a produzir, levando uma mensagem dos fenômenos espirituais? Eu, na verdade, fiz um documentário sobre o Chico para o Globo Repórter. Não consegui entrevistar o Chico, eu pegava coisa de arquivo, porque eu não queria perder aquela oportunidade de falar do Chico Xavier. Eu acho que no meu currículo faltar isso como jornalista e espírita, eu fiquei querendo fazer aquilo ali. E fiz um trabalho usando o que eu podia dentro das falas do Chico, usando os depoimentos dele, coisas antigas que ele tinha colocado. E ele não conseguia entrar na casa do Chico nessa época.